A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical. E principalmente hoje que nós estamos gravando a primeira lição desse novo trimestre de 2021. Nós estamos no nosso terceiro trimestre, tá? E nós iremos falar sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis. Então veja bem, nós estamos aí retomando, os nossos estudos voltados para a Bíblia. Nós tivemos dois estudos aí, duas revistas, as duas primeiras revistas, que elas foram mais de cunho teológico, E agora nós vamos voltar para estudar livros bíblicos. Nós já estudamos o livro de 1º e 2º Samuel, certo? No quarto trimestre de 2019. Foi o pastor Osiel Gomes que trouxe esse comentário e agora nós estamos continuando com o estudo de livros bíblicos. Isso é muito bom, que vai nos ajudando a crescer, ok? E nós vamos, nesse trimestre, nós vamos falar exatamente disso, do que nós chamamos do período dos reis, tá? Que vai começar ali com Salomão, com Saul, certo? Saul, Davi, Salomão. Daí nós vamos ter o reino dividido e nós vamos terminar lá com Zedequias, tá? Que vai ser o último rei que vai ser levado para o cativeiro babilônico. Tá? Israel, isso daí do rei de Judá, Israel, o reino do norte, já havia sido levado ali pelo cativeiro assírio. Tá? Então nós vamos começar por esse ponto. E eu quero agradecer você que está sempre conosco, tá? Você que já é o nosso aluno, dá um cliquezinho no like, assina a sua chamada, conta para nós que você está conosco, participando aí e vai ser uma grande bênção. A lição de hoje, a lição de número 1, ela vai trazer o segundo título para nós, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Então veja aí, nós estamos pegando um gancho, no texto de 1º e 2º Samuel, que nós já estudamos aqui, tá? Nós estamos pegando um gancho e nós vamos dar continuidade a esse tema, tá? E você vai ver que é exatamente uma continuidade esse tema. O nosso textuário encontra-se no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8, versículo 11, que diz assim: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória de Deus enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E a verdade prática diz assim: O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual desejada para os seus filhos. Então, nesta lição de hoje, nós vamos tratar sobre a ascensão de Salomão no trono, sobre o seu pedido de sabedoria a Deus e sobre a construção do templo. Então, nós vamos pegar aí 8, 9 capítulos, certo? E nós vamos condensar nesta lição. Ok? Vamos para a nossa introdução? Veja bem, antes de nós começarmos a nossa lição propriamente dita, eu preciso fazer alguns apontamentos com você, ok? Para que você possa compreender em que parte da história nós estamos. Então vamos lá. Os livros de 1ª e 2ª Reis, a princípio, foram escritos em um único livro, certo? No original, no hebraico, eles eram apenas um livro. Quando a Septuaginta foi escrita, eles dividiram em 2 livros. A Septuaginta, lembra lá? Aquela tradução feita por 72 anciões para a Biblioteca de Alexandria, tá? Que ela traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o grego, certo? Então a Septuaginta é a primeira tradução do Antigo Testamento, do nosso Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E os livros de 1º e 2ª Reis, eles vão Vão organizar a história de mais ou menos 500 anos da história dos reinados, começando com o reinado ali de Salomão e terminando
com o exílio de Judá pelos babilônios, pelo rei Zedequias. Então ela vai passar pela ascensão do reinado, a construção do templo, tá? Ele vai passar pela divisão do reino, pelo cativeiro assírio, depois pelo cativeiro babilônico. Então nós vamos ver todo esse processo aonde os homens de Deus, né, entende-se que foi Jeremias, né, ou alguns dos outros profetas ou escribas que tenham traduzido, escrito este material. Tá? E o que nós vamos notar nesse livro? Que o historiador, o escritor ou os escritores desse livro, tá, eles tinham o objetivo do quê? De ressaltar o Senhor não somente como rei, mas como ele sendo o rei dos reis, aquele que domina sobre a terra. Então, toda a visão dos livros de 1º e 2º Rei está relacionada com o templo, e como os reis se relacionavam, como os reis de Israel se relacionavam com o templo. E isso nós vamos ver muito claramente, certo? Nós vamos ver que, diferente de outros historiadores, outros cronistas, ele vai fazer questão de apontar para nós os erros, defeitos, os acertos, a boa conduta dos reis de Israel. E aonde vai começar a nossa lição? Ela vai começar exatamente nesse ponto. Davi já está velho, Davi está morrendo, certo? Davi está morrendo e ele está preparando o seu sucessor. Na sua mente e no seu coração já havia um sucessor, Salomão, mas ele ainda não havia deixado isso claro para os seus. Então nós vamos ver que vai acontecer alguns problemas de família, tá? E isso tem muito a ver com a morte de Davi, certo? Davi, quando ele está velho, ele está no seu palácio, na cidadela de Davi, tá? E ele, pela muita idade, tinha muito frio, muitas dificuldades, então eles vão procurar uma jovem, uma donzela, para cuidar de Davi, uma cuidadora, para deitar-se com ele, né? Não conhecer no sentido bíblico, né? Falando de relação sexual, mas de estar com ele. Então vai ser escolhido a sunamita Rabsaque, certo? Que vai estar com ele. E nesse meio tempo, Adonias, o filho de Davi com Ragite, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um complô. Ele vai pegar o sacerdote Abiatar e vai pegar Joabe, né? O famoso Joabe, que ele era chefe do exército do rei, para declará-lo rei no lugar de seu pai. E ele vai fazer um grande circo e reúne pessoas e mata bois e tudo aquilo. Mas é nesse meio tempo que vai surgir uma figura muito conhecida nossa. Um homem, um profeta chamado Natã, um homem usado por Deus. E Natã vai chegar até Betseba, que é a mãe de Salomão, e vai falar: ó, Betseba, o negócio está acontecendo assim, 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 mas Deus já havia assentado no coração de Davi que o seu sucessor seria Salomão. Então, é nesse meio tempo, nesse ar de complô, de rebelião, que Deus vai levantar Salomão. Tá? Que Deus vai instituir Salomão. E é neste ponto que nós começamos o livro de 1º e 2º Reis. Quando Davi, já velho, ele precisa já colocar o seu sucessor, tá bom? Então, é neste ponto, este o ponto de partida para a nossa lição. Se a lição está sendo bênção para você até agora, deixa a sua inscrição aqui. Você não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, certo? Isso nos ajuda. Graças a Deus, com a sua ajuda, com os irmãos que têm apoiado o nosso trabalho, nós atingimos nossos 1000 inscritos. E eu agradeço muito. Agora nós vamos ter mais ferramentas para poder levar a palavra de Deus para você, tá? Mas não deixa de se inscrever. Não deixa lá para o final, porque eu acho que você é como eu. Você assiste, daí chega lá no final, termina o vídeo e você esqueceu de se inscrever, tá? Se o canal está sendo bênção, se inscreva, isso nos ajuda bastante. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: a sabedoria de Salomão. O primeiro subtópico traz o tema:
a virtude de Salomão. Veja bem, o que nós vamos notar? Que quando nós pensamos em virtude, exatamente porque nós estamos num país extremamente católico, tá? A ideia de virtude, assim, são qualidades inatingíveis. A virtude dos santos é algo que, na visão geral, é inatingível. Mas a ideia bíblica de virtude, certo? É bem diferente. Qual é a ideia de virtude? A ideia bíblica de virtude é um objetivo a ser alcançado. Então, as virtudes de Salomão são qualidades que podem e devem ser buscadas e alcançadas por nós. No hebraico, na língua que foi escrita a Bíblia, a palavra virtude, ela vai trazer assim a ideia de habilidade, eficiência, também de um valor, de uma forma de agir valorosamente, tá? Nós vamos ver expresso principalmente na vida de Ruth, certo? Lá Ruth 3:11 vai falar que ela é uma mulher virtuosa, tá? Nós também encontramos essa palavra referindo-se à mulher lá de Provérbios, Provérbios 31, versículo 28, versículo 10, 31:10, 31:29, entendeu? Trazendo esta ideia de qualidade exemplar, de algo que precisa ser o quê? Precisa ser extremamente valorizado, tá? Então, a palavra virtude, na Septuaginta, né, é traduzido do hebraico rod, esplendor, majestade, e do hebraico fifá, certo? Que vai trazer louvor. E a tradução direta desde daí pro grego seria a palavra dinamis, certo? No grego. Tá? Nós até vamos ver que lá em Atos 1:8, essa palavra dunamis, né? Essa palavra dunamis, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Outras traduções, o poder do Espírito Santo. Falando exatamente das qualidades e também da força que esse Espírito daria. Então, a virtude de Salomão estava exatamente neste ponto, no ponto de que ele, mesmo antes de ser rei, já tinha qualidades que já era observada pelo Senhor, que garantiria a continuidade do reino, o crescimento do reino de Deus. Tá? O segundo subtópico diz: o sábio pede sabedoria. Jesus chega para o cego de Jericó e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Agora preste bem a sabedoria deste homem. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, se o Senhor lhe deu esta brecha, ele poderia ter pedido qualquer coisa. Mas o que este homem pediu? Ele pediu que ele pudesse ver. Por quê? A partir do momento que ele começasse a enxergar, todas as coisas seriam possíveis a ele. Então, quando Salomão ele recebe ele vai diante de Deus e pede sabedoria, ele está expressando o quê? As virtudes inerentes ao seu caráter. Tá? Tiago 1:5 vai dizer assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não deita em rosto, e lhe será dada. Ou seja, esta é a questão da sabedoria. O que é? É um autoconhecimento. Tiago está dizendo, se alguém tem falta, a pessoa precisa conhecer. Salomão, ele tinha suas qualidades, tinha suas virtudes. Mas por que Salomão pede a sabedoria? Para conduzir o povo. Vamos voltar ao nosso trimestre passado. Por que servem os dons? E entre deles existe o dom da palavra de sabedoria, certo? É exatamente para a condução do povo, para agir de tal maneira que você consiga auxiliar os outros, certo? É a qualidade.
certo? Que é a qualidade daquele que consegue colocar em prática na sua vida e através da sua vida fazer a diferença. Aí nós já entramos no subtópico 3. Por quê? O subtópico 3 vai falar sobre a prática da sabedoria. E aí que as pessoas se equivocam. Eles acham que uma pessoa muito sábia, tá? Principalmente a nossa visão ocidental, é alguém que tem um vasto conhecimento, um conhecimento muito grande, muito amplo. Na ideia, na filosofia oriental, o sábio é alguém que abandona tudo e vai viver em um mundo recluso. Tá? Então, nenhum nem outro expressam a sabedoria de Deus, que a sabedoria que Deus nos quer dar. Por quê? A prática da sabedoria, segundo Deus, é exatamente você usar aquilo que Deus te deu, certo? E você precisa frisar isso para o seu aluno, que a sabedoria é usar os teus conhecimentos e talentos em prol do outro. Nós gostamos muito, e todo mundo fica abismado, com a história de 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, quando Salomão pede para partir a criança no meio. Olha como ele foi sábio. Se ele perguntasse quem era a mãe, as duas diziam que seria a mãe. Se ele perguntasse a filha de qual morreu, as duas estavam dizendo que era o filho da outra. Então, quando Salomão ele pega aquela criança e manda que ela seja partida ao meio, o que ele está fazendo? Ele está chamando o instinto materno da mãe verdadeira, está chamando para que aflore, para que aquele sentimento maternal, puro maternal, entregue a outro seu filho. Assim, Salomão, sem inquirição, Salomão, sem coação, ele traz à tona a verdade sobre a maternidade. Que coisa maravilhosa, né? Esta é a sabedoria colocada em prática. Vamos para o nosso segundo tópico? E não se esqueça, deixa o seu like, certo? Se inscreve no canal, nos ajude a crescer no YouTube. Aqui no nosso segundo tópico, o tema é o seguinte: a consolidação do poder. Tá? O primeiro subtópico, a glória do seu reinado. Olhe só, toda a riqueza, glória, paz, fama do reinado de Salomão foram tão grandes que o que era grande, o que era poderoso para o mundo, o que era fortuna, em Israel se tornou comum. Tá? Olha lá, 2 Crônicas 1:15. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como a figueira brava que há pelas campinas. Continuamos, vamos lá. 1 Reis 10:1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com enigmas. 1 Reis 10:5 e 7. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade as palavras que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim. E os meus olhos viram, e eis que me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e fama o que eu vi. Olha só, o que Deus fez com Salomão? Quando Salomão se propôs a servir a Deus com integridade, com firmeza de coração, Deus fez questão de retribuir na vida de Salomão. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu fortuna, Salomão não pediu fama, ele pediu sabedoria. E o Senhor disse: porque você pediu algo que estava no meu coração, eu te darei o que você pediu, também vou dar fama, vou dar riqueza, eu vou dar tudo para você. E esta primeira fase do reinado de Salomão, ele vai nos remeter
a algo longínquo, ele vai nos remeter ao reino milenal de Cristo. Tá? Se você for estudar o milênio, segundo a Bíblia, você vai ver que o milênio vai ser desta forma. Tá? A riqueza, a abundância, a sabedoria, o mais velho vai encontrar em idade o mais novo. Ou seja, irmãos, vai ser um reino de prosperidade. Isso nos faz lembrar quando o Senhor nos levar para a glória, nas mansões celestiais. A Bíblia vai deixar claro aqui o que é o pavimento das ruas da Nova Jerusalém. São ouros. O que se usa para fazer o fundamento da Nova Jerusalém? Pedras preciosas, ok? Então, o reinado de Salomão, ele também serve para nós como um vislumbre ali da Nova Jerusalém, um vislumbre do reino milenial de Cristo, aonde a sabedoria e a riqueza serão exaltadas. Por quê? Porque o rei que estará lá será um rei segundo o coração de Deus e andando segundo a vontade de Deus. Tá? Mas como nada é perfeito nesta terra, o nosso segundo tópico vai dizer assim: o orgulho precede a ruína. E é muito maravilhoso. E eu te aconselho a você ler o livro dos Reis, certo? Também leia os livros de Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares, que vai falar das 3 fases da vida de Salomão, certo? Cantares é o livro da mocidade. Provavelmente este tempo que Salomão está vivendo é a sua mocidade. Eclesiastes é o tempo da sua maturidade. Ele já estava mais velho, ele já estava vivido. E o livro de Provérbios é o livro da velhice, aonde nós vamos encontrar a seguinte citação. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, o afastamento de Deus na vida de Salomão teve início, certo? Quando, ao invés dele confiar em Deus para trazer paz ao seu reinado, confiou nas alianças e na sua própria capacidade. Jesus, ele vai trazer para nós o exemplo lá do rico insensato, Lucas capítulo 12, versículo 20 a seguir. E o que nós vamos encontrar ali? Um homem que teve uma grande colheita, derrubou tudo que tinha, armazenou tudo que tinha e diz: alma, agora folga. Tá? Ou seja, ele se estribou, ele descansou naquele que tinha, e naquilo que ele tinha. E de repente se ouve uma voz e esta voz pergunta: louco, se te pedirem a tua alma hoje, o que você dará em troca? Tá? E outro exemplo muito claro é a Torre de Babel. Eles estavam muito bem, vivendo muito bem, as coisas estavam indo muito bem, até que eles arrogantemente disseram no seu coração: subamos, vamos construir uma torre que chegue lá no céu e nós teremos um nome. Ganância, orgulho, certo? Egoísmo. O que eles vão fazer? Vão trazer a ruína. E isto Davi vai escrever no Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Ou seja, aos poucos, Salomão foi abrindo concessões. Ele foi fazendo alianças de casamento com outros reis, com outros povos, e junto com essa multidão de mulheres foram vindo seus deuses, que foram se infiltrando, e o Senhor Deus, ele foi o quê? Foi se entristecendo com isso, e por causa disso, Salomão, ele quase perdeu o seu reino, tá? E nós vamos ver a consequência disso na nossa próxima revista. E aqui no tópico 3, o título é o seguinte: a construção do templo, tá? O primeiro subtópico, o nobre propósito de Salomão. Veja bem, no princípio do seu reinado, Salomão havia nele um coração puro, voltado totalmente para Deus. E nesse rompante de dedicação e fé, o que ele vai fazer? Ele vai colocar em marcha um projeto que Deus havia colocado no coração de seu pai Davi. Tá? Qual era esse projeto? Era a construção do templo. Tá? Era a construção do templo. Deus já havia dado para Davi projeto.
Deus já havia dado para Davi a riqueza o suficiente para construir. Agora o Senhor só não permitiu Davi construir. Por quê? Porque Davi era um homem que as suas mãos estavam manchadas de sangue, certo? Ele pelejou as batalhas do Senhor, mas o Senhor escolheu que o filho de Davi edificasse o templo, certo? Escolheu que o filho de Davi edificasse o templo. E isso, irmãos, nos chama, certo? Essa atenção, nos chama atenção por quê? Porque Deus, ele tem um projeto sobre todas as coisas, certo? Davi teve essa vontade e falou com Natã, o profeta Natã, ele falou, não, vai que Deus é contigo. Deus vai lá e fala com Natã, não sou não, esse projeto não é para ele, ele está no caminho certo, mas o projeto é para o filho dele. Tá? Então nós precisamos compreender aqui que existe um tempo, e esse tempo vai culminar na vida de Salomão. Tá? Deixa eu falar para você, tá gostando do canal? Deixa o seu likezinho aí, deixa a sua inscrição, certo? Se inscreve, nos ajuda. Tá? E eu preciso mostrar algo muito importante para você dentro do texto. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra lá em 1 Reis, capítulo de número 6, versículo 7, que vai estar escrito assim, ó. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Olha só, olha que glorioso este trabalho que Deus implementou na vida de Salomão. A sabedoria era tanta, a graça era tanta, a obra andava com tanta magnitude que eles cortavam madeira, tiravam as vigas, eles cortavam a viga, a viga vinha preparada para Jerusalém. Eles cortavam pedras, e eram monstruosas pedras. E essas pedras vinham prontas para Jerusalém. Então o que acontece? A edificação da casa foi assim algo tão glorioso, tão esplendoroso, que dentro dos limites da edificação, nenhum barulho de ferramenta se ouviu. As pedras e vigas vinham cortadas, preparadas, na medida exata. Tá? Aí vai ficar para nós um excelente ensino, uma lição maravilhosa, que quando nós estamos trabalhando na casa de Deus, nós não devemos fazer barulho que atrapalhe a edificação, mas precisamos o quê? Da exatidão de tudo que é feito. Aquele barulho poderia atrapalhar o andamento da obra de Deus lá na casa. Então Salomão preparou tudo, as medidas, tudo de tal forma que quando eles chegassem na casa, tudo se encaixava, né? É isso que nós precisamos compreendermos da obra de Deus. Como nós vimos naquela breve introdução, Adonias, ele fez muito barulho, certo? Mas ele não estava preparado para se encaixar. Salomão já não fez barulho e estava no tempo, ele estava na medida exata para ser encaixado na obra de Deus. E nós precisamos compreender isso, porque o templo do Espírito Santo, nosso segundo tópico, tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque quando Deus estabeleceu o tabernáculo, estabeleceu o templo, ele tinha o objetivo de construir um lugar de encontro, não de habitação. Porque Deus nunca caberia no templo, Deus nunca caberia no tabernáculo. O tabernáculo era chamado da tenda do encontro. Por quê? Porque Deus vinha para falar com o homem. Deus vinha para falar com Moisés. E a Bíblia diz que toda a nação via Deus vindo para falar com Moisés, porque Deus via a nuvem. Tá? Então, tanto o tabernáculo quanto o templo era um lugar o quê? De encontro, certo? Ambos tinham o propósito de ser um lugar do encontro entre o pecador e o santificador, entre o miserável e o rei dos reis, certo? Mas para o Senhor isso não era suficiente, o Senhor queria mais, ele pode fazer mais. Então o que ele fez? Ele desejou não habitar conosco, mas ele desejou
habitar em nós. Jesus deixou claro isso, que esta habitação, a habitação que o Espírito queria, seria o nosso corpo habitado pelo Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas nós conhecemos, vemos, e ele vive conosco. E ele está entre nós, ele está em nós, conforme João 17. Ou seja, nós somos o templo vivo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós e qual possui da parte de Deus e que nós somos o templo desse Espírito, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então, a partir desse momento, olha que coisa maravilhosa, nós somos, a partir do momento da habitação do Espírito Santo, nós somos inquilinos do Espírito Santo, certo? Somos coabitantes do Espírito dentro desse tabernáculo. Ou seja, quem é o dono da casa? Não sou eu, é o Espírito. E ele habita conosco. E ele habita em nós e nós habitamos com ele. E isso, irmãos, tem tudo a ver com o nosso terceiro subtópico, a glória do Senhor. A manifestação da glória no templo, ela vai aparecer 2 vezes, certo? No templo. Ela vai aparecer quando a arca é colocada e quando o templo é totalmente dedicado ao Senhor. E eu imagino que uma expressão maior desta glória, dessa presença de Deus, só foi no Monte Sinai, porque o monte tremia, o monte fumegava, tinha relâmpagos, raios, tá? Isso era o quê? Era sinal da sua presença. E por que a glória se manifestou lá no templo, certo? Essas 2 vezes. Porque as 2 vezes que a glória se manifestou é porque tinha